já vou falando uma coisa para começar aqui a nossa conversa. Se vocês estão com alguma expectativa de que o livro seja igual ao filme da Disney, então por favor, esqueça completamente isso. Hoje eu vou falar de um dos meus escritores favoritos, e não podia ser outra. O Corcunda de Notre Dame, do escritor francês Victor Hugo. Eu sou o Antônio, não esqueça de dar o seu joinha, o seu like. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva, ative o sininho e também compartilhe. Por favor, compartilhe, eu não tô pedindo nada. Os contextos históricos que eu vou trazer agora para vocês, eu peguei como fonte, vou botar ali o link para vocês ali embaixo, da professora emérita da Universidade de Valenciennes, Agnes Spikeler. E ela faz palestras muito maravilhosas e cheias de conteúdo político, crítico sobre a obra do autor. Só para vocês imaginarem o seguinte, o Victor Hugo nasceu no início do século XIX e ali por volta de 1828, 1829, ele já era pai de 3 filhos, casado, e ele estava enfrentando uma série de dificuldades financeiras. Ele já tinha um certo reconhecimento. Quando o editor dele bate na porta dele, toque toque, fala assim, ó: Huguinho, eu quero que você faça um romance histórico. Faz um romance como esse do Walter Scott. Para quem não sabe, o Walter Scott era um autor inglês na época, do início do século XIX, que fazia muito sucesso na Europa toda, fazendo exatamente isso. Grandes romances históricos de cavalaria, de espada, enfim. Só que aí o Victor Hugo ele repara uma coisa. Ele já vinha fazendo desde o início dos anos de 1820 uma série de críticas em formas de textos literários contra as demolições que estavam ocorrendo da memória do patrimônio histórico da França. Grandes construções medievais estavam sendo demolidas, principalmente em Paris, onde isso ficava mais evidente. Eles estavam sendo demolidos por uma nova ideologia que considerava aquelas construções feias, velhas, de uma época obscura. Eles consideravam a Idade Média uma época obscura e que não valia mais de nada para eles. Muito parecido com a reforma do Pereira Passos, aqui no Rio de Janeiro, que aconteceu em 1906, onde basicamente aconteceu a mesma coisa que na França. Arrasa quarteirão. Tu manda aquelas famílias todas, em geral famílias de baixa renda, embora, arrasa e faz grandes avenidas abertas para a burguesia se refastelar toda. E era isso que estava acontecendo na França. Estava havendo um déficit de habitação e estava havendo uma perda histórica muito grande. E é embalado nesse sentimento todo que ele vai começar e vai ter como mote o romance dele. Aliás, pra gente começar a nossa conversa mesmo, vale aqui uma dica. O nome do livro não é o Corcunda de Notre Dame. Ele é Notre Dame de Paris, 1482, porque é nesse ano que ele coloca toda a ação. 10 anos antes do Colombo invadir a América é quando ele começa essa história, que é o final da Idade Média, início do Renascimento, uma época de choque cultural entre a igreja e a ciência. Por que ele escolheu a Notre Dame? Na época que ele começou a escrever, 1829, 1830, a Notre Dame ela já estava muito deteriorada. Durante a Revolução Francesa, houve saques, vandalismo tremendo em torno dela, e se perdeu muita coisa. Até que, mais ou menos na época que ele começa a escrever o romance, se vem com a ideia de demolir a Notre Dame, porque era feia, velha, inútil para eles, e construir uma praça. Porque é isso, essa é a política do arrasa quarteirão. Tu não se importa com a história, com o local, tu simplesmente impõe uma política pública e destrói totalmente a memória do lugar. E foi exatamente isso que o Victor Hugo estava lutando contra. De acordo com a esposa dele, Adèle Fouché, no livro Victor Hugo, contado por uma testemunha de sua vida, após um processo criativo muito difícil, ele se trancou no quarto dele, pegou um casaco de lã, abriu bem a janela em pleno inverno e com um pote de tinta, ele escreveu toda a história. O nome que ele queria dar pro livro, na verdade, é O que há num pote de tinta. E assim, para um Victor Hugo, o que há num pote de tinta é simplesmente Esmeralda, Frollo, Quasimodo e uma Notre Dame.
E é assim que começa essa história tão maravilhosa que me deixa muito emocionado de poder dividir ela com vocês. Tudo começa com uma palavra, fatalidade, que o Victor Hugo diz ter encontrado gravado na pedra, no alto da Notre Dame, na palavra grega, que eu não sei pronunciar, vai estar escrito em algum lugar. É basicamente fatalidade que vai definir o livro inteiro, do início ao fim. São encontros e desencontros. É o erro e o acerto que vão tornar essa história o ápice do romantismo. Uma história tão universal e tão potente até hoje pra gente. No Brasil, América Latina, 2020. O livro começa com uma grande festa, como eu já disse, no ano de 1482. Uma festa popular, seria algo como carnaval, carioca, que é mal visto pelas autoridades, mas eles acabam permitindo porque traz benefícios econômicos. E essa festa, ela tem o objetivo de escolher o Papa dos Loucos. E quem é escolhido? A pessoa que tem o rosto mais feio. E eles escolhem, sem saber, o Quasímodo, por achar que ele tá usando uma máscara. Quando eles veem que é realmente o Quasímodo, botam ele nas costas e começam a desfilar com ele como se fosse alguma espécie de rei por toda Paris medieval. E uma das coisas mais lindas que eu já li na minha vida é simplesmente a descrição da aparição da Esmeralda. Porque o Victor Hugo, ele começa a contar o que a Esmeralda causava antes de apresentar ela. Ele começa a mostrar os burburinhos das pessoas. A Esmeralda tá na praça, mas quem é a Esmeralda? Ela tá dançando, o que que ela tá dançando? E eu vou ler um dos meus trechos favoritos aqui do livro. Se a jovem era um ser humano, uma fada ou um anjo, foi algo que Gringoire, por mais filósofo cético, por mais poeta irônico que se considerasse, não conseguiu decidir de imediato, de tanto que a deslumbrante visão o fascinou. Quem é esse poeta? Um poeta decadente que vai se apaixonar perdidamente por ela, vai ser salvo por ela, numa cena muito engraçada, que é a representação que o Victor Hugo faz das periferias de Paris. Existia o Pátio dos Milagres, onde prostitutas, ladrões, pessoas excluídas pela sociedade se encontravam numa forma de tentar viver quase numa cooperativa, tinha uma hierarquia, e ela vai salvar, porque a Esmeralda é considerada uma deusa, não só entre a população periférica, mas ela é uma deusa entre todo mundo que bate o olho nela. E a fatalidade começa quando o arquidiácono Claude Frollo se apaixona perdidamente por ela. E aí, minha gente, o livro vai começar a desgringolar, porque esse homem tão inteligente, tão devotado à religião, que passou anos e anos se excluindo dos relacionamentos com os outros humanos para ficar cada vez mais aprofundado na ciência, na religião, passando até para alquimia. Quando ele vê ela, ele, um homem de 36 anos, ela, uma menina de 16 anos, ele fica completamente perdido e apaixonado por ela. E ali ele começa a botar em xeque a existência dele e a existência do próprio Deus. Embora eu acho que o Frollo, ele não é um personagem mau, bom, não, ele é ambíguo, porque o mesmo Frollo que comete as atrocidades que ele vai cometer, ele salvou o Quasímodo de ser afogado num poço quando era bebê. E é essa ambiguidade que o Victor Hugo trabalha tão bem, porque o ser humano é ambíguo, sim. A outra fatalidade que vai acontecer é a Esmeralda se apaixonar por esse capitão do exército real, o Phoebus, que é o que a gente chama de Chernobyl, o macho escroto, que vai basicamente humilhar ela, vai se utilizar dela exatamente como a elite se utiliza da população. E é nessa reviravolta toda, 4 homens que vão ficar à mercê dessa mulher. Mas ele não vai romantizar isso, transformando numa banalidade. Como disse a professora Agnes Spickel, a Esmeralda, tenta imaginar ela como uma espécie de libélula que fica presa nas teias do Frollo. E ele vai se utilizar de todas as artimanhas para prejudicar dela. E tem até um paralelo muito interessante. Esmeralda, o mesmo nome da Tábua de Esmeraldas, que era o ícone dos alquimistas na tentativa de descobrir a pedra filosofal que iria transformar qualquer metal em ouro. A gente tem essa menina que quer simplesmente ser livre, quer simplesmente viver a vida dela dançando, na esperança de um dia reencontrar os pais dela, que ela nunca conheceu, foi criada por ciganos, e ela vai se ver engendrada nessas engrenagens, nessa teia maligna tecida pelo Phoebus, pelo Gringoire e principalmente pelo Frollo. Ela vai contar unicamente com a ajuda do Quasímodo.
O que vocês acham que essa história, escrita em 1831, tem a ver com o nosso Brasil de hoje? Para começar, a gente tem o Frollo, representante da cristandade, que vai condenar a Esmeralda por paganismo. Ora, isso não é exatamente o que está acontecendo hoje, com a condenação de religiões de matriz africana tendo seus terreiros destruídos, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro, uma intolerância religiosa. Não é isso que a gente está vendo? Quando a Esmeralda é posta em julgamento, e gente, desculpa se eu vou dar algum spoiler aqui, mas se vocês esperam que um livro de 1831 tenha spoiler, desculpa, é a mesma coisa que não saber que Romeu e Julieta morrem no final. Quando ela é colocada diante do tribunal, ela vai ser julgada por um juiz surdo. E por mais que ela diga que ela é inocente, que ela não é filha do demônio, ela vai ser condenada por um juiz surdo. Cada coisa que ela diz, ele vai interpretar de outro modo. Isso não seria exatamente como o famoso juiz, Deus da burguesia brasileira, que vai condenar sem provas. E a justiça, ela não quer saber, a justiça, ela é surda para os anseios da população, sabe? A gente tem o Frollo, que acredita que é uma ligação direta com Deus, mas ele comete atos de insanidade, de loucura, que não são dignos para uma pessoa que se diz cristã. E se não é a cavalaria de Febos que vai dizimar toda a revolta popular, eles vão destruir a resistência, a mando de um rei que é genocida. E por que a gente não pode dizer um presidente genocida, um governador genocida, um prefeito genocida? Se você conseguir passar mais a fundo a história por trás daquela coisa meio óbvia do padre que se apaixona por uma cigana, cara, vocês vão ver uma história completamente apaixonante, uma história de política social, de luta de classe, dialoga muito bem com o nosso país de hoje. A gente tem a representação do Quasímodo e da Esmeralda como, de acordo com a professora Agnes Piquel, eles são a representação do povo. O Quasímodo não é o povo que é abandonado, não conhecem as suas origens, é humilhado e é colocado como submisso da igreja. E mesmo assim, sabe demonstrar generosidade. E ela mesma vai dizer que é na generosidade que o povo se encontra. Que é o que a Esmeralda vai fazer com o Quasímodo, quando liberta ele de estar apanhando a mando do Frollo. E quando o Quasímodo liberta a Esmeralda e salva ela do enforcamento. Pelo menos ele tenta. Assim, não vou mentir pra vocês, é uma leitura densa, é uma leitura complicada. O Victor Hugo, ele é o tipo de pessoa que ele faz muitos detalhes, porque é uma leitura quase cinematográfica. Pensa, é 1831, as pessoas não tinham outras fontes de lazer que não a leitura. Então um dos méritos dele é a descrição que ele vai fazer de Paris, de uma Paris que não existe mais. E é isso que vai trazendo uma grandiosidade para a obra. É um livro que, além disso tudo, ele vai falar muito sobre arquitetura. Como eu falei, a personagem principal é a Notre Dame de Paris. Ele vai fazer um detalhamento sobre a história da arquitetura. Para terminar, eu sugiro essa edição aqui da Zahar, Clássico Zahar de Bous, que é uma edição ilustrada. Eu cotejei também com a minha edição no original, onde eu li meio a meio, metade no original em francês e metade numa tradução muito bonita pelo Jorge Bastos. Eu só acho que no Brasil a gente não tem uma edição tão completa, porque essa edição francesa, além de ter um prefácio maravilhoso, tu tem os textos do livro do Victor Hugo contra a demolição dos monumentos históricos, que se chama Guerra aos Demolidores. Tem mapas que ajudam muito a entender como é que Paris era. E como disse o professor Adrian Gates, ler o Corcunda de Notre Dame numa edição sem imagens é perder aquela sensação mágica que os leitores do século XIX tinham. Por isso que eu acho que essa é a mais perfeita no Brasil, porque além de uma tradução muito boa, ela é cercada de muitas imagens originais. Não tantas quanto essa edição francesa, que é da Folio Gallimard, mas vale muito, muito, muito a pena. E para terminar, eu vou falar aqui uma frase da professora Agnes Piquel, que eu citei muito ela, depois eu vou botar o link ali embaixo. Ela diz: quando no final encontram o corpo da Esmeralda e do Quasímodo, encontram junto com ela um saquinho preso no pescoço de vidrilhos verdes, que dá o nome a ela. Nesse pequeno saco de vidrilhos verdes, que dá o seu nome à Esmeralda, o verde é a cor da esperança. E é claro que nesse
esse casamento de Quasimodo, essa releitura de A Bela e a Fera se faz simbólica, pois assim o povo, capaz de compreender a generosidade, de abraçar a beleza e de morrer por ela, um dia conseguirá se libertar. Muito obrigado, gente. Quem gostou, dá um like, compartilha aí. Um beijão, até o próximo.